Eu gostaria de saudar a todos, que estão vendo este vídeo com a Xalaim, do Eterno, e dizer que hoje falaremos a respeito de um assunto muito importante, que é sobre a questão do batismo. Quem vos fala aqui é o irmão Djalma da Bahia, do canal Restaurando as Verdades. E muitas pessoas têm me questionado pelo WhatsApp, pelos grupos, vocês como remanescente, vocês como desigrejados, que é assim que o sistema nos apelidam, como fica a questão do batismo, o batismo é nas águas, o batismo é por imersão, por aspersão, por efusão, como é que fica a questão do batismo? Dando início à leitura da Bíblia, vamos estar lendo aqui Marcos capítulo 16, verso 15 e verso 16, diz aqui a palavra: E disse-lhe o nosso Messias: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. De acordo com esta passagem, fala que o evangelho tem que ser pregado a todos os lugares e deixa claro que aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, o sistema religioso que hoje está aí constituído, de certo modo dando início pelo catolicismo ali no quarto século, deixa claro que é necessário você passar por um rito que é o batismo nas águas. Protestante, evangélico, ali realiza também o batismo nas águas por imersão, quer seja no rio, quer seja na piscina, quer seja no lago, numa lagoa, em um tanque também, dentro do sistema, dentro das igrejas também se batiza também. E o catolicismo, que de certo modo, que ali mostra ali no caso o batismo, define o batismo ali no caso por aspersão, que ali no caso é derramado água na cabeça, principalmente das crianças e de adultos que não recebiam, de acordo para o catolicismo, esse sacramento. E muitas pessoas se baseiam da própria escritura para defender hoje, dentro do sistema religioso, o batismo nas águas, E vai usar Atos 2:38, que Pedro diz ali: arrependei-vos e sejam batizados, pelo nome do Messias, para receber a remissão dos vossos pecados, E recebereis o dom do Espírito Santo. E eles argumentam dizendo que se o Messias foi batizado ali por João Batista, por que também não ser batizado nas águas, assim como o Messias o fez? Fato é que os evangelhos, que são 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê ali na grande comissão, ali no final do livro ali, você observe que em João não menciona a respeito de batismo, em Lucas também não menciona a respeito de batismo. Aqui em Marcos, eu acabei de fazer a leitura, aqui sim, capítulo 16 de Marcos, realmente cita que tem que crer e ser batizado, e for batizado, E em Mateus 28:19, 28:19 diz que aquele que for batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, que ali no caso
é a verdadeira forma batismal, né? Que é definida hoje no sistema religioso, que é em nome de uma trindade e no rito das águas. Sabendo que a própria Bíblia de Jerusalém, né, você pode ver ali no rodapé, que diz que essa questão do batismo trinitariano foi algo que entrou na igreja primitiva através da liturgia. O próprio livro do Papa Bento XVI, Introdução ao Cristianismo, ele deixa claro também que este verso de Mateus 28:19 não consta no original. No original, o que se consta lá é fazer discípulos em todas as nações em o meu nome. Foi esse o recado que o Messias ali passou para os seus discípulos. Em Mateus capítulo 3, verso 11, a leitura da palavra nos diz da seguinte maneira. Disse João Batista: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, que é a essência do Pai e do Filho em nossa vida. E também com fogo, que ali está representando como o poder, né, do Criador Todo-Poderoso, o poder de Ial sobre nossas vidas, para desfazer toda obra maligna do pecado que possa existir na nossa mente, que possa existir na nossa vida, no nosso coração, né, nos purificando a cada dia, né? Assim como o ouro, ele ali é purificado pelo fogo, né? Então o fogo, no caso, não vem, destruir o ouro, acabar, pelo contrário, vem para purificar e lapidar. Em Isaías capítulo 6, você pode ver lá que ali foi tirada uma brasa viva do altar do Eterno, e o anjo foi na boca de Isaías e tocou, né, com essa brasa viva ali, e purificando ali os lábios de Isaías. Também deixa claro que em 1 Coríntios capítulo 3, de 12 a 15, também fala ali também que as nossas obras será purificada no fogo. Daniel capítulo 12, verso 10 também diz ali que será purificados, embranquecidos, provados, né? Então tudo aquilo que fala a respeito do ouro também, Daniel capítulo 12, verso 10, também diz da seguinte maneira. E já em João capítulo 16, verso 8, deixa claro que o Espírito Santo é que de fato em nossa vida é que convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu amado, você que está pela internet pesquisando a respeito das Escrituras, né, bem como a cada um de vocês que já se encontra fora do sistema religioso, tenha certeza que isso já é obra do Espírito de Ial, que já está atuando em nossas vidas. Se Marcos capítulo 16, verso 15 ali 16, estava falando que você tem que crer e ser batizado para ser salvo, né? Eu estou aqui com a Bíblia na mão e vou estar fazendo leitura do que realmente a Bíblia afirma que você precisa para ser salvo. Ser salvo de quê, irmão Djalma? Ser salvo da destruição do pecado, né? Da sentença da morte eterna e ter direito à vida eterna, né? João 3,16, todo mundo conhece, que ela diz que o Criador, né, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então se percebe-se que o plano da salvação passa por você crer, né, no unigênito enviado da parte de Ial, do nosso Criador, que está acima de nós nos céus, né? Também Atos capítulo 10, verso 43 diz aqui: dele todos os profetas dão testemunho. Dele quem? Do Messias e Alcha, né? A quem o sistema religioso tem chamado por nome de Jesus. E Alcha, né? Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Todo aquele que crê no unigênito enviado da parte de Ial, que crê em Alcha, esse será salvo. Também Romano,
capítulo 10, verso 9, diz aqui: se com tua boca confessares Yahusha como o Messias, e em teu coração creres que Yahweh o ressuscitou de dentre os mortos, serás salvo. Né? Crê que Yahweh o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Também em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, diz aqui a palavra: visto como a sabedoria do nosso Criador, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Yahweh salvar os que crê pela loucura da pregação. Né? Por aceitar o seu evangelho, como ali também está descrito no livro de 1 João, né? Todo aquele que crê no unigênito de Yahweh, esse será salvo. E ainda falando a respeito de salvação, vou estar lendo aqui uma quinta passagem, que é Gálatas 3, verso 22, que diz aqui: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a emuná, que você conhece pela fé, mediante a emuná em Yahusha, fosse a promessa concedida aos que creem. Né? Então, meu amado, aqui eu fiz a leitura apenas de 5 passagens, deixando claro que você é salvo por crer no Evangelho, por crer na promessa que foi enviado através do unigênito ao mundo. Né? Como a palavra também descreve que o justo viverá pela emuná, né? Que você entende pela fé, mas que o justo viverá pela emuná. O batismo, podemos entender à luz das Escrituras, ser algo espiritual, não um rito, algo simbólico, que alguém possa ali estar colocando alguém nas águas para estar se fazendo. Lembramos sim que quando estávamos debaixo da velha aliança, ali sim nós necessitávamos dos levitas para que esta tribo, no caso, fizesse ali algo em prol de nossa salvação, que era estar fazendo os ritos, bem como a matança de animais, a purificação, dentre outras coisas que ali os levitas faziam em prol da salvação daqueles que ali chegavam para ser salvo pelo Eterno. Mas a palavra aqui em Efésios, capítulo 4, verso 5, diz aqui: há um só soberano, uma só fé e um só batismo. Né? Um só soberano, Yahweh, o Criador de todas as coisas. Né? Uma só fé, que é crer no unigênito enviado da parte dele, para que fosse ali o preço de nossa redenção lá no madeiro. E um só batismo, né? Que é a aceitação do sacrifício feito por Yahusha no madeiro. Um só batismo, né? O batismo que foi feito lá no madeiro. O preço que ali foi pago. Né? Então, o batismo é algo espiritual que você aceita pela emuná quando crê no unigênito enviado da parte do Eterno. Também, as Escrituras deixam claro, em 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 5, você pode estar conferindo aí na sua Bíblia, né? 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 5, ali diz que todos aqueles que passaram lá pelo Mar Vermelho, quando saíram do Egito, ali foram batizados naquela nuvem, lá no Mar Vermelho, eles foram batizados. Ali não foi um batismo, um de cada vez, mas ali foi um batismo espiritual, onde que todos aqueles que ali estavam como escravos lá no Egito, estavam agora tendo a oportunidade de ser realmente livres, né, do outro lado, e ali com a liberdade, no caso, poder de coração buscar o Criador em espírito e em verdade. Também em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 a 22, deixa claro também que quando houve o dilúvio, né, através da arca lá de Noé também, ali também era uma figura do batismo. É como ali também, espiritualmente falando, a família de Noé também ali passaram por um batismo, né, tiveram a oportunidade de escapar da destruição daquele velho mundo e ali dar sequência à sua vida espiritual diante do Eterno. Mesmo assim sabendo que na sequência depois, um dos filhos de Noé ali e veio e colocou tudo a perder quando ali viu a nudez do seu pai, né? E Romanos capítulo 6,
para concluir essa parte aqui agora, Romanos capítulo 6, é uma passagem muito comentada, né, pelas teologias do sistema religioso. Romanos capítulo 6, de 3 a 6, confirma tudo isso que eu vos tenho falado até o presente momento, que diz assim: ou porventura, ignorais que todos que fomos batizados em Yahshua Machia, fomos batizados na sua morte. Foi quando ele foi morto no madeiro, né, que fomos batizados, ali quando nós aceitamos pela emuná. Verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Yahshua foi ressuscitado dentre os mortos, pelo poder do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi sacrificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravo. Então, através do sacrifício ali de Yahshua no madeiro, nós que cremos, que aceitamos pela emuná, ali nós somos batizados. E desta forma o Espírito do Eterno, né, reposa sobre nossas vidas. E você perceberá quando esse batismo acontecer em sua vida, irmão. Porque você vê ali os frutos, né, do Espírito, que está no livro de Gálatas ali, que é a mansidão, a orrave, né, que você conhece por amor, né, a benignidade, a bondade, né. Então ali tem descrito realmente o fruto do Espírito sobre a vida daqueles que realmente abrem o coração para ser batizado por esta verdade. Lembrando que João Batista disse que aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ali ele não cita que batizaria com água e com o Espírito Santo, pois é essa conversa que o sistema religioso de hoje, né, e de muitos séculos vem defendendo, que você precisa passar pelo batismo na água, né, na água física, literal, para que de fato depois você venha receber o Espírito Santo. Será que é isso que as Escrituras afirmam a respeito do batismo? Foi desta forma que de fato aconteceu? É desta forma que está contextualizado com a palavra do nosso Criador soberano Yahweh? Vamos observar aqui Atos capítulo 1, verso 5, diz aqui: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quer dizer, não muito tempo ali, eles passaram 10 dias reunidos ali, os discípulos, e eles receberam ali, estavam reunidos, e receberam ali o Espírito Santo sobre a vida deles. Mas aqui está dizendo que João batizou com água. Todo o Novo Testamento afirma dessa forma: João batizou com água. Se chegarmos no capítulo 10 de Atos, né? Capítulo 10 de Atos, verso 44, diz aqui: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro aqui estava tendo contato com os goim, com os gentios. Pedro estava pregando a respeito de Yahshua. Pedro estava falando da salvação que o Eterno tinha enviado ao mundo, né? E Pedro, falando com essas pessoas, né, ali próximos a Cornélio, né, e seus conhecidos, seus cinco vizinhos ali, né, a palavra deixa claro que ao ouvir a palavra do Eterno e aceitar, eles também, os gentios também, receberam o Espírito Santo. Isso também se confirma no capítulo 11, a partir do verso 14 a 16, que diz assim: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também a nós no princípio. Então Pedro disse o seguinte: então eu me lembrei, verso 16, da palavra de Yahshua, quando ele disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia! A palavra água, do sentido espiritual nas Escrituras, não está se referindo à água literalmente, né? Mas está se referindo, no caso, à palavra do Criador, porque é esta palavra que nos purifica, esta palavra é que nos lava.
Isso é o que está também descrito em João capítulo 15, verso 3, quando o Messias disse o seguinte: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, né? Se você percebe também lá que lá no tanque, lá no poço de Jacó, né? Ali o Messias conversando com a samaritana, e ele disse que se ela realmente soubesse quem pediria água, né? Que ele teria para dar para ela uma água, né? Que era água para a vida eterna, né? Como deixou também claro também que do nosso interior fluirão rios de água viva. Então a palavra água nas escrituras, espiritualmente falando, está relacionado com a palavra do Criador, bem como com o seu Espírito na nossa vida, que nos purifica, que nos limpa, que nos santifica a cada dia. Também em Efésios 5:26 se lê desta maneira: para que santificasse, tendo purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Purificando, lavando, né? Por meio da água. E esta água é a palavra. Lembrando, meu amado, que quando João ali batizou com água, faria necessário ele ter usado a água ali no batismo, né? E aquele batismo ali, que muitos dizem que era por imersão, nós não podemos afirmar que o Messias ali foi batizado por imersão ou que foi batizado por aspersão. Podemos afirmar sim que, de acordo com o livro das leis, né, que está na Torá, ali deixa claro que a água já era usada em rito de purificação, certo? Então, quando João ali, ele estava no deserto ali ministrando ali a pregação do Evangelho, preparando o caminho do nosso Messias, do nosso Machia, ali ele pregava, né, e dizia que viria o Salvador. Então, desta forma, precisava ser também identificado o Messias, o Salvador para o mundo, né? Então, ali, quando Iauxa foi até João Batista para ser batizado, porque João Batista pregava e dizia: aquele, né, que venha receba o batismo para que... João Batista pregava e dizia: venha receber o batismo, receber as águas para o arrependimento, né? Quem tem pecados certamente vai se arrepender, se é o desejo de ser salvo. Mas que pecado nosso Messias cometeu, né? Mas cumprindo com a profecia de Isaías 53, que diz ali: ele tomou sobre si nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições. Então, quando Iauxa ele foi ali para ser batizado por João, ele ali estava se colocando ali, né, como levando o pecado, assumindo a culpa dos nossos pecados, né? E lembrando também que lá também, quando no antigo Israel, quando na velha aliança, quando o cordeiro ia para ser imolado, sacrificado, ele também era banhado, né, em água, né? De certo modo, aspergia água sobre o cordeiro. E ali, quando Iauxa foi batizado, ali João Batista deixa claro: eis o cordeiro de Iau que tira o pecado do mundo. Através do sacrifício de Iauxa, o mundo hoje tem a oportunidade de ser salvo e fazer parte do reino eterno do nosso Criador. 1 Timóteo, né, dando aqui uma sequência para estar finalizando. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e dádiva, que nos foi dada em Iauxa, antes dos tempos eternos, né? Antes de tempos eternos, o Criador, né? Em outras traduções pode dizer que antes dos tempos antigos, né? O Criador ali fez o plano da salvação para que cada um de nós, ainda que desviássemos do caminho, tivesse a oportunidade de ser salvo. Tito capítulo 3, verso 5, diz aqui: não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua benevolência, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, do Espírito do Eterno, o lavar regenerador. E uma última passagem aqui, Efésios capítulo 2,
Essa passagem aqui é muito conhecida do público que pesquisa, que estuda as Escrituras, que é Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, que diz assim, meu amado: porque pela dádiva sois salvos, mediante a emuná, e isto não vem de vós, é um dom de Al, né? Então, e o verso 9 diz aqui, não de obras, para que ninguém se exalte. Nós não podemos, meu amado, fazer nada por outra pessoa em prol da salvação, além de pregar as verdades, além de estar orando, né, por essas pessoas. Nenhum rito eu possa fazer, no sentido de que agregue, né, sobre o sacrifício que foi feito no madeiro por Yahshua. O próprio livro de Hebreu deixa claro que se a gente fazer algo, né, acrescentar algo, fazer qualquer tipo de rito, nós estamos, no caso, desmerecendo o sangue derramado no madeiro. E ali diz naquela passagem de Hebreu que triste coisa é cair na mão do Eterno, né, de Israel. Então, meu amado, nós não devemos ir além do que está nas Escrituras. A palavra batismo, eles dizem que é imergir, mas imergir no Evangelho eterno que está descrito no Apocalipse. É você aceitar, né, pela emuná. A Bíblia diz que se você crer, será salvo, tu e a tua casa. O sistema religioso, especialmente através do catolicismo, ali no quarto século, quando surge o cristianismo, né? Então entende-se que ali passou a praticar o rito do batismo em água, literal. E nessa vida como remanescente de que 2 anos que eu estou fora do sistema, eu já vi muitos comentários, já vi até comentário realmente até de pessoas que se auto-batizou usando o chuveiro de sua casa, né? E você percebe que soa como uma velha aliança. Você tem que realmente precisar de alguém para ministrar algo em prol da sua salvação. A missão dada pelo Messias é que devemos ir em todo língua, povos e nações e pregando que és vindo o reino de Ial. Este é o evangelho que devemos pregar, né? E como remanescente que devemos garimpar as suas verdades, a verdade do Criador, e colocar em prática e dar essa notícia ao mundo. Meu amado, não é um banho de piscina no rio, né, que ali alguém vai receber o Espírito Santo. Nada disso. Pelo contrário, o sistema utiliza desse mecanismo justamente para aprisionar as almas, né, as pessoas dentro do seu sistema, né, coagindo, trancando, né, e não sabendo as pessoas o tamanho engano e desmerecendo ao mesmo tempo o sangue que foi vertido lá no madeiro. Em um outro momento, eu vou estar gravando vídeo com outros temas e vou também estar explicando, porque eu cito nas minhas palavras a palavra madeiro, né? Então, em outro vídeo também eu espero explicar também para vocês que acompanham este canal Restaurando as Verdades. E só lembrando, pare para lembrar nos milagres que foi realizado pelo Messias, né? Quando ali ele curava as pessoas, ele dizia o quê? Vá e não peques mais. A tua emuná, que quer dizer a fé, que é assim que vocês conhecem essa palavra hoje. A tua emuná te salvou. Nenhuma das pessoas que o Messias ali o curou, ele pediu que fosse, passasse pelo batismo em água, ou que deveria procurar seus discípulos para ser batizado em água. Se você também parar para analisar, meu amado, as defesas que está escritas no Novo Testamento, feita por Pedro, feita por João, feita por Paulo, né? Feita por tantos outros, por Estevão, né? O capítulo 7 de Atos ali fala, acho que 60 versos, se eu não estiver equivocado, a respeito da defesa de Estevão. E nenhum desses personagens que aqui eu citei, mesmo diante da prisão, mesmo diante da morte, dando um testemunho, começando lá desde a criação até os dias presentes da sua era, nenhum deles mencionou que você deveria passar pelo rito em água para ser salvo, né? Nenhum deles mencionou, né? Onde é que está a verdade desse batismo em água? O batismo em água, meu amado, foi um rito
simbólico, transitório, identificatório, para que fosse ali apresentado ao mundo o Messias, né? E a Bíblia, quando se fala de batismo em água, sempre cita o batismo de João, que João batizou em água. Que esta verdade, meu amado, bata no seu coração e te liberte deste engano. Se você está como remanescente e não sabe o que fazer, busque do Criador sabedoria, que Ele, né, te concederá. E Alcha disse: ocultaste do sabido, dos entendidos deste mundo e revelaste aos pequenininhos. Desde já um grande abraço, acompanhe este canal, deixe seu comentário, se ainda se não é inscrito ainda, se inscreva-se. Se puder compartilhar, ficarei muito feliz. Um grande abraço, aleluia.